dia, amigos do canal. Começando mais um vídeo. Hoje, sábado, ensolarado em Manaus. Parece-me que agora chegou o verão, né? Dando uma chuva esporádica aí. Mas agora começa a voltar aquele clima amazônico de verão. E o tema de hoje, pessoal, qual o melhor usar dessecante ou aquecer material no aglutinador? Isso aí se tratando de fábricas pequenas. Quando se trata de fábricas grandes, geralmente é ali no desunificador, é um sistema mais sofisticado. As fábricas pequenas é ali no aglutinador, ou o dessecante. O detalhe, quando é uma resina recuperada de pequenos fabricantes, vem com percentual de umidades fora do permitido. Aí é complicado. É complicado usar o dessecante. Com o preço que está hoje, o quilo do dessecante, né? Encarece muito o custo produtivo, o custo quilo do material que você vai, da bobina ou da embalagem que você vai produzir. Porque quando você coloca ali na tua planilha, você coloca um percentual pequeno, ou que é o normal, colocar aí uma produção. Que na realidade colocar o dessecante ali para corrigir pequenas umidades, né? Como o nosso clima aqui é quente e úmido, e esse grão está em sacos de ráfia, então é passivo de conter umidade. E hoje aqui mesmo, com sol quente, a umidade relativa do ar já é o suficiente para que precise usar o dessecante ou aquecer esses grãos no aglutinador. Quando se fala de empresas grandes, já é diferente, porque passa pelo desunificador ou equipamento, tem lá um sistema que corrige aí essa umidade, né? Retirando essa umidade, dando o aquecimento necessário para esses grãos plásticos. Mas vamos falar da nossa realidade,
usamos o dessecante. E quando os grãos vêm do fornecedor com bastante umidade, aí complica a produção. Primeira coisa que o operador fala é que os grãos estão cheios de gás, tá dando gás, aí começa a dinâmica de dizer que não presta. É muito complicado essa produção quando se trata de resinas recuperadas. Eu já comentei em vídeos passados que pouco tempo atrás se comprava no mercado de pequenos produtores a resina com melhor formulação. Você falava que queria uma resina de baixa para determinada produção, como sacolas coloridas para supermercado. E quando chegava um material de média para alta, devolvia para o produtor, porque não foi aquele grãos, aquele sistema que foi solicitado. Mas eu acredito que devido aí ao custo produtivo, a falta de mão de obra mais especializada com conhecimento, a coisa deu uma mudada no mercado. Hoje, quando você compra o grão que chamamos de canela, olha, é difícil você pegar um grão uniforme que você vai colocar aí para fazer uma produção que você não tenha que corrigir. Uma produção de bobinas para determinados sacos ou embalagem que você não tenha que corrigir, colocar resina de um outro fornecedor. E hoje nós temos um consumo de dessecante direto na fábrica. São essas coisas que chamam a atenção com essas mudanças, porque até isso a gente comprava do produtor já solicitando que ele fizesse um grão que não precisasse estar usando dessecante. E a gente chegava, na maioria das vezes, a produzir sem ter que colocar para aquecer. Isso quando se tratava de grãos que já vinha direto para a produção. Quando ia para o estoque é diferente. Mas hoje o que está acontecendo? Os grãos estão chegando do fornecedor e você está colocando dessecante. Isso é muito raro. Chegar num ponto que não precise ter esse custo. Estamos trabalhando aí com um parceiro
para ver se ele consegue treinar sua equipe e manter a disciplina, porque o treinamento não é difícil. Não é difícil treinar as pessoas. Treinar as pessoas é fácil, mas depois que pega esse treinamento, vem a parte principal, é a disciplina. É o cidadão entender que ele precisa manter essa disciplina para que o cliente não venha a ter esses problemas com perca de produção, gerando refúgio, perca de produção para estabilizar de novo o balão depois de furar, causando emendas desnecessárias nas bobinas. Isso não é bom, porque quando coloca na corte-solda, você vai ter aí umas paradas técnicas devido a essa emenda. Isso quando não ocorre do operador dar uma vacilada e acontecer de passar ali do ponto de corrigir ali o sistema quando chega na emenda. Então, pessoal, você que está com essa dinâmica aí de corrigir essa umidade, ou mais apropriado, ou custo menor, usar o dessecante ou aquecer no aglutinador. Porque quando você vai para o aglutinador, tem um custo da energia, tem um custo do colaborador que vai estar fazendo essa dinâmica aí do acompanhamento, do aquecimento do aglutinador. Então o que acontece? O ideal é o produtor manter a disciplina de regular esses espaguetes na banheira. Quando começa a rodar esse equipamento, iniciar uma produção, se a água estiver fria, e quando estiver quente, da mesma forma, tem que estar regulando a internação desse espaguete
submerso na banheira. E isso não é nada difícil, isso faz parte do processo. O que se torna difícil é manter a disciplina para fazer a coisa certa. E há quem vai dizer que isso vai encarecer o processo. Não, não vai encarecer o processo, porque isso aí faz parte. É você produzir com qualidade. Não é simplesmente fazer por fazer o grão. Pode parecer que está bom para mim ou para quem está olhando, pode estar ruim para a máquina, né? E é ela que vai dizer quando está bom ou ruim. Pessoal, indo aqui pela Grande Circular, no bairro São José. Esse aqui é o centro comercial. Esse horário as lojas começam a abrir, aí vai começar o movimento. Esse horário tá bom o trânsito por aqui. Hoje sábado, daqui a pouco isso aqui vai estar mais complicado passar por aqui. Pessoal, mas aproveitando aí para agradecer a todos os amigos, parceiro aqui do canal. Obrigado aí pelas visualizações. Obrigado pelo seu like, pelo seu joinha, né? Outro dia vi alguém comentando, mas por que o like? Por que não fala um joinha, né? Então fica misturando aí o inglês com o português, e cada um com a sua opinião. A gente tem que realmente ouvir, porque faz parte da dinâmica aí da conversação. Mais um abraço a todos os amigos do canal. Muito obrigado. Então, pessoal, por que usar o dessecante, né? Por que aquecer os grãos no aglutinador? Por que usar o desunificador? Porque a umidade, ela atrapalha a produção, saindo uma bobina com má qualidade. A bobina sai com uma espécie de manchas, que um exemplo, se a bobina é azul, uma hora ela sai um azul transparente, outra hora ela sai um azul mais escuro, sai parecendo uma vaca holandesa. Fica muito complicado, né? Fica uma bobina muito feia, fica fora do padrão, negócio sem qualidade. Olha que nós não estamos falando aí, que vai ser um outro tema, da qualidade da filtragem desses grãos. Então, quando você
parceiro, e esse grão chega com umidade, complica. Sem falar quando o grão chega seco, mas é um grão que chega cheio de furinho. Esses grãos que chega com alguns furinhos nele, isso causa um gás na produção. Quando ele está seco e tem esses furinhos, aí você coloca o dessecante e ele vai fazer essa correção. Mas esses furinhos, quando um pouco com umidade, aí é complicado. Quando eu falo um pouco, é com a água mesmo. Você, quando levanta o balão, ele já mostra na hora o defeito. Então você que está produzindo, que vai produzir, que está comprando, que está utilizando na sua produção, tem que tomar cuidado. De quem você compra esses grãos recuperados. E olha que a gente tem tido surpresas comprando grão no mercado de pessoas que já é veterano na produção e fornecimento desses grãos recuperados. E a gente tem surpresa que os grãos não estão bem formulados, não foi feita uma filtragem devidamente adequada, porque é complicado até entender um produtor que está produzindo grãos de plástico, ou seja, está recuperando a para-filme de plástico para vender no mercado para quem vai produzir bobinas, para na sequência aí para a produção de sacos e sacolas. É complicado entender por que o cidadão não filtra corretamente esses grãos. Porque você, quando vende para o mercado local, você tem aquele retorno do teu cliente. O cliente vai reclamar para você que o teu grão não está bem filtrado, está furando muito o balão da extrusora. E quando você vende para fora do estado, está passivo de você levar um prejuízo do cliente
não terminar de te pagar ou não pagar esses grãos, do cliente devolver esses grãos, do cliente não comprar mais de você. Trabalhar com qualidade é importante. Por produzir grãos plásticos de aparas filmes, tem um monte de gente aí fazendo. Produzir com qualidade é outra coisa. E quando você produz com qualidade, procura conhecer o produto do teu cliente para você produzir o que realmente o teu cliente está usando ou vai usar. A tua tendência é só crescer no mercado, porque o teu grão vai ganhando nome, a sua empresa, você fornecedor começa a ser bem aceito no mercado, porque quando a fábrica precisa de grãos, ela vai lembrar primeiro de quem? Daquele fornecedor que tem os grãos com qualidade. Talvez isso, para alguns, vai pensar: mas eu tô produzindo o meu e eu tô vendendo todo ele, eu não tenho estoque. Mas cuidado, que o mercado é dinâmico. De vez em quando dá uma melhorada aí nas importações da resina nova. Chega bastante polímeros no mercado e tem muita gente produzindo, e o cidadão começa a ter dificuldade para vender sua produção, porque tem bastante gente ofertando grão no mercado. Aí é que você vai sentir se você não estiver trabalhando com qualidade. É por esse motivo que tem fabricante que compra os grãos recuperados e ele nem faz muita questão de brigar pela qualidade da limpeza desse grão, porque ele vai pegar, comprar de 3, 4 fornecedores pequenos e ele vai juntar esses grãos e repassar no seu processo para filtrar de acordo com o que ele precisa na sua produção de bobinas. Com isso ele vai garantir a qualidade, vai garantir uma melhor produção de quilos, horas, máquina, enfim. Determinada empresa que eu conheço não trabalha com grãos comprados diretamente do pequeno produtor. Ele repassa seus grãos para ter essa garantia de boa produção, de não estar perdendo tempo nem na fabricação da bobina e depois de feita a bobina não perder tempo na corte e solda ou sacoleiras. Isso é muito importante, essa atenção, gente, da umidade nos grãos plásticos. Pessoal, o tema era esse. Para não alongar muito o vídeo, vamos ficando por aí. Eu estou chegando aqui no Distrito 2, pegar uma amostra. Hoje vamos fazer um teste
um determinado produto. Mais uma vez, obrigado por interagir com o nosso vídeo até aqui. E nos falamos no próximo vídeo. Um abraço. Que o Senhor continue nos abençoando a todos nós.